O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário, que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as ataca e dispersa, pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu também conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são desse redil. Também a elas devo conduzir. Elas escutarão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Essa é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que estas palavras sirvam para o perdão de todos os nossos pecados. Amém. Podemos ficar sentados. Meus prezados irmãos, aqui na comunidade São João Batista da Serventina, nós estamos já no 4º domingo da Páscoa. A Páscoa que ela vai até a festa de Pentecostes, desde a vigília pascal, onde nós acendemos o círio com os 5 cravos que mostram as chagas de Jesus, que na semana passada a leitura foi exatamente isso. Se quer saber se você está seguindo o verdadeiro ressuscitado, veja as chagas da humanidade, que lhe custou a vida. E foi por isso que ele foi crucificado na cruz, porque ele ajudou, curou, fez o bem, trouxe do Pai o desejo grande de Deus Criador, de quem todos nós somos seus filhos, para poder nos ensinar e nos mostrar pela palavra e pela sua ação qual é a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é muito simples, que está em Marcos capítulo 9, que nós vivamos em paz uns com os outros. Mas isso incomoda. A nossa leitura de hoje, que é apresentada do Bom Pastor, é a segunda parte do capítulo 10 do Evangelho de João. O capítulo 10 do Evangelho de João é continuação do capítulo 9. No capítulo 9, leitura que nós lemos na Quaresma, não desse ano, do ano passado, essa leitura é do cego de nascença. Jesus cura o cego de nascença. As autoridades, os fariseus, ficaram incomodados. Assim como na nossa primeira leitura, Pedro, dando continuidade
e dando testemunho da vida e da ressurreição de Jesus. Testemunho esse que proclama quem foi Jesus e faz o que Jesus fez, assim como Pedro coloca aqui. Pedro tinha acabado de curar um homem lá na entrada do templo. Incomodou a quem? E é por isso que ele coloca aqui, Pedro, cheio do Espírito Santo, eles foram levados diante do Sinédrio para cobrar. Não sei como que essa ideia de alguém faz o bem, ajuda o outro e incomoda outras pessoas. Isso aparece. Jesus exatamente está na cruz, exatamente porque tudo que ele fez e ensinou incomodou alguém. E esse alguém são as autoridades que estavam dirigindo o país daquele tempo, que são os sacerdotes, somos sacerdotes. E é por isso que na leitura, então, mas continuando, só voltando à ideia da primeira leitura, aqui, os chefes do povo e os anciãos, a quem Pedro se dirige, então, por ele ter curado Pedro, esse homem, diz assim: hoje estamos sendo interrogados por termos feito bem a um enfermo. Estamos sendo interrogados por termos feito bem a um enfermo. Jesus fez tanto bem para tantas pessoas e foi interrogado, preso, condenado e crucificado. Essa é a única razão. Por termos feito o bem. E pelo modo, interrogados aqui diante do Sinédrio, e pelo modo como ele foi curado. Pois é, Pedro, então, ele vai colocar a sua proposta. Ficai, pois, sabendo, todos vós e todo o povo de Israel, é pelo nome, o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Esse nome não é nome Jesus, 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 como alguns fazem. Vamos fazer 1 milhão de Jesus, todo mundo falando Jesus, cada um fala 100 na sua casa e manda pelo Facebook e por outras redes sociais, fica falando Jesus. Não é isso. Jesus é o projeto de Deus. Jesus, o que nos trouxe, a partir do que ele fez, do que ele nos ensinou, qual é a vontade de Deus. Então é por esse nome, o nome de Deus encarnado no meio de nós, Jesus Cristo, que ensinou e curou e trouxe vida nova e propõe para o povo um projeto para podermos todos viver em paz uns com os outros. Esse é o nome, é um projeto de Jesus. Ficai, pois, sabendo, todos vós e todo o povo de Israel, é pelo nome, por esse projeto Jesus, que é chamado Jesus de Nazaré, aquele que vós crucificastes e que Deus ressuscitou dos mortos, portanto está vivo. O testemunho dos apóstolos nos constata isso. Nós comíamos e bebíamos com ele, presente no meio de nós, portanto é vitorioso, ressuscitado. Então, é pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré que esse homem está curado diante de vós. Esse é o projeto de Deus. Ele quer o bem e a vida para todos. Por isso que no Evangelho vai ser colocado como bom pastor. Mas deixe-me terminar aqui. Jesus agora é a pedra que vós, os construtores, desprezastes e que se tornou a pedra angular. Frase que foi tirada do nosso salmo, que foi cantado, inclusive o refrão do salmo: a pedra que os pedreiros rejeitaram, tornou-se agora a pedra angular. Isso aparece na citação também dos evangelistas, lá antes da paixão de Jesus, aonde ele vai mostrar aqueles que vocês estão recusando, estão prendendo, estão julgando, condenando, matando, é ele que vai se tornar a peça principal de agora em diante na história. É a pedra fundamental, que é a pedra que nas construções antigas, principalmente lá naquela área onde Jesus pregou, que é feito muito de rochas, eles cortavam uma pedra grande, colocavam no lugar, e a partir dessa pedra você tem o direcionamento tanto no plumo certo, quanto de um lado, quanto do outro lado, tudo depende dessa pedra como ela é colocada. Ele é a pedra que dá o direcionamento na vida para todo mundo de agora em diante.
Ele se tornou a pedra fundamental. E nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome, outro projeto que Deus nos mostrou, dado aos homens, pelo qual possamos ser salvos. Portanto, para a gente se salvar e viver a fraternidade, que é o desejo de Deus para todos nós, Ele é a peça fundamental. Ele é o enviado, o apóstolo, o enviado do Pai para nós. Então, essa leitura nossa hoje, do Bom Pastor, capítulo 10, ela depende do capítulo 9, porque Jesus, ele percebe que o bem que ele vem fazendo, tem gente que está ficando com inveja. Leiam o capítulo 9 todo para mostrar e para perceber a importância e a briga que Jesus está tendo com as autoridades para eles reconhecerem e abrirem os olhos para ver quem é que está fazendo bem. Porque quem está fazendo bem é esse que é o bom pastor. Na leitura de 3 anos atrás, nós tivemos, no ano a primeira parte dessa leitura do capítulo 10. Eu sou o bom pastor. Onde Jesus, então vai dizer, em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Assaltante, referindo-se às autoridades e aos fariseus que tiveram inveja de tudo que Jesus estava fazendo e querem controlar toda a vida das pessoas. Eles são ladrões e assaltantes. E no final, no versículo 10, ele vai dizer: o ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Por isso, no versículo nosso hoje, continuação, versículo 11, ele vai dizer: eu sou o bom pastor. E ele vai desenvolver a ideia do mercenário, o lobo e o mercenário. É importante a gente conhecer o lobo, quer dizer, o inimigo, aquele que destrói a vida, aquele que quer tudo para si, quer dirigir a vida do povo de acordo com seus interesses. A gente precisa conhecer o inimigo para poder combater esse inimigo, porque esse inimigo, a Bíblia vai dar o nome de diabo, de Satanás, que é exatamente o projeto contrário ao projeto de Deus. É aquele que destrói, aquele que te oferece 1000 promessas, coisa bonita, ilusória, mas no fundo ele quer te destruir, ele quer simplesmente aproveitar de você. Então, eu sou o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário, que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo. Aqui o lobo são exatamente essas autoridades que fala lá no versículo 10, um pouquinho anterior, são o ladrão, só vem para roubar, matar e destruir. Esses são os lobos, que querem se aproveitar da vida do povo. Portanto, Jesus, quando ele está dizendo mercenário, que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge, e o lobo as ataca e dispersa. Então, Jesus está dizendo 2 maneiras de servir o povo, 2 maneiras de tomar conta das ovelhas, que é o povo, e que são ou de verdade, aquele que doa a sua vida, aquele que se sacrifica pelos outros, aquele que quer construir a fraternidade, aquele que tem idoneidade, aquele que zela pela vida dos outros, ou então, uma outra maneira é ser alugado, ser mercenário. E diz Jesus, o mercenário, as ovelhas não são dele. O mercenário, ele está aí só por interesse, para ganhar dinheiro. Pouco se interessa o que acontece com as ovelhas. Tanto é assim que quando vê o inimigo, o lobo chegar,
Ele simplesmente foge, larga tudo e aí deixa as ovelhas como presa fácil na boca do lobo e aí as ovelhas se dispersam. É bom dizer que esse texto aqui, que nós estamos lendo hoje, o evangelista João, ele tirou de um livro do Antigo Testamento, que é o livro de Ezequiel. O livro de Ezequiel é o livro que nós vamos estudar este ano no mês da Bíblia, em setembro. Mas já tem espalhado pelo Brasil todo, hoje pela internet a gente consegue descobrir isso, já tem informações para principalmente aqueles que depois vão dar cursos e formação para o povo sobre o livro de Ezequiel. O livro de Ezequiel, então, que nós vamos estudar, capítulo 34. É bom vocês lerem esse texto todo, aonde surge essa palavra pastor. Pastor no Antigo Testamento significa aquele que assume o lugar de direção, aquele que assume o lugar de ser responsável pelo povo para poder dirigir o povo, organizar o povo, mas com a finalidade de ser um bom pastor. Um pastor que zela pelas ovelhas. Mas o capítulo 34 de Ezequiel, vou ler pedaços aqui muito importantes, ele vai dizer: recebi de Javé a seguinte mensagem: criatura humana, profetize contra os pastores de Israel, quer dizer, o rei, os responsáveis pelo templo, os responsáveis pelo povo na questão da justiça, todos esses responsáveis que devem organizar a vida do povo para o povo viver bem com dignidade. Então, criatura humana, profetize contra os pastores, os responsáveis de Israel, dizendo: assim diz o Senhor, ai dos pastores de Israel, que são pastores de si mesmo, que fazem as coisas por seu próprio interesse, estão lá e ocupam o posto que deveria servir o povo, dar a vida para o povo, mas eles só pensam em si. Ai dos pastores de Israel, que são pastores de si mesmos. Não é do rebanho que os pastores deveriam cuidar? Vocês bebem o leite, vestem a lã, matam as ovelhas gordas, mas não cuidam do rebanho. Vocês não procuram fortalecer as ovelhas fracas. Vocês não dão remédio para os que estão doentes. Vocês não curam as que se machucaram. Vocês não trazem de volta as que se desgarraram. E vocês não procuram aquelas que se extraviaram. Pelo contrário, vocês dominam com violência e opressão. Isso está falando das autoridades. A quem está sentado no trono, ao rei daquela época e aos sumos sacerdotes que tomavam conta do templo, e aos juízes que julgavam. Pelo contrário, vocês dominam com violência e opressão. Por falta de pastor, o bom pastor, que zela pela vida das ovelhas, que cuida, por falta disso, pelos responsáveis não cumprirem a sua missão de pastorear bem as ovelhas, minhas ovelhas se espalharam e se tornaram pasto de feras selvagens, que no Evangelho vai dizer o lobo. Minhas ovelhas se espalharam e vagaram sem rumo pelos montes e morros. Minhas ovelhas se espalharam por toda a terra e ninguém as procura para cuidar delas. Por isso, vocês, pastores, ouçam a palavra de Javé. Juro por minha vida, oráculo do Senhor Javé, minhas ovelhas se tornaram presa fácil e servem de pasto para as feras selvagens. Elas não têm pastor, porque os meus pastores não se preocupam com o meu rebanho. Ficam cuidando de si mesmos em vez de cuidarem do meu rebanho. Por isso, pastores, ouçam a palavra de Javé. Assim diz o Senhor Javé. Vou me colocar contra os pastores. Vou pedir contas a eles sobre o meu rebanho.
e não deixarei mais que eles cuidem do meu rebanho. Desse modo, os pastores não ficarão mais cuidando de si mesmos. Eu arrancarei minhas ovelhas da boca deles, os lobos, portanto, e elas não servirão mais de pasto para eles. Depois, na segunda parte, aqui ele vai dizer que ele que vai ser o bom pastor. Ele que vai ser o bom pastor. Assim diz o Senhor Javé: eu mesmo vou procurar as minhas ovelhas. Como o pastor conta o seu rebanho quando está no meio de suas ovelhas que se haviam dispersado, eu também contarei. Quer dizer, cuidarei, eu conheço cada uma, eu também contarei as minhas ovelhas e as reunirei de todos os lugares por onde se haviam dispersado. Nos dias nebulosos e escuros, eu as retirarei do meio dos povos e as reunirei de todas as regiões, e as trarei de volta para a sua própria terra. Aí eu próprio, Deus que está falando em nome pela boca de Ezequiel. Aí eu próprio cuidarei delas como pastor. E aí que entra a nossa leitura do bom pastor, a leitura nossa hoje. Vou levá-las, aí eu próprio cuidarei delas como pastor, nos montes de Israel, nos vales e baixadas do país. Vou levá-las para pastar nas melhores invernadas. Esse daqui é o Salmo 23, o Salmo do bom pastor. Eu sou o bom pastor, né? Vou levá-las para pastar nas melhores invernadas, e o seu curral ficará no mais alto dos montes de Israel. Aí elas poderão repousar num curral bom, e terão pastos abundantes sobre os montes de Israel. Eu mesmo conduzirei as minhas ovelhas para o pasto e as farei repousar. Oráculo do Senhor Javé. É o Salmo 23. Procurarei aquela que se perder, trarei de volta aquela que se desgarrar, curarei a que se machucar, fortalecerei o que estiver fraca. E assim por diante. Ele vai continuar falando. Portanto, o evangelista João, ele empresta esta imagem e coloca para Jesus os pastores que estão aí, dirigindo o povo. A vida do povo não estão sendo bons pastores, estão pastoreando para si mesmo, por seu próprio interesse. São os lobos. E aí você tem, quem é que vai agora tomar conta dessas ovelhas, desse povo todo? E ele vai assumir o papel e a função que Deus assumiu no Antigo Testamento, e Jesus vai concretizar, realizar na sua vida aquilo que o Criador falou no Antigo Testamento que vai fazer. Quem fez foi Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, que veio no meio de nós, humano como todos nós, para nos ensinar como é que deve se viver e quem é que deve realmente cuidar bem das suas ovelhas. Por isso, Jesus é o bom pastor que cuida das ovelhas. Não é um mercenário que trabalha simplesmente por interesse. É o pastor que dá a vida, repete 2, 3 vezes no nosso texto, aquele que dá a vida por suas ovelhas. Portanto, Jesus aqui, ele está nos dizendo que de agora em diante, ele que é o bom pastor. Como é que Jesus pastoreia hoje as suas ovelhas? Nós podemos ver que Jesus preparou realmente esses apóstolos e esses discípulos, que na primeira leitura nossa já aparece. Após a ressurreição de Jesus, percebendo que o projeto de Jesus não foi em vão, não foi destruído, são eles agora enviados do Pai. Por isso que a leitura de Lucas da semana passada: vocês serão minhas testemunhas para dizer o que eu fiz, e minhas testemunhas para realizarem o que eu fiz. Por isso que a primeira leitura mostra Pedro curando também, e sendo questionado, vai ser perseguido e preso. Quem vai levar para frente esse projeto de ser bom pastor somos todos nós.
Reconhecendo o projeto de Jesus, aprendendo de Jesus, nós vivemos na nossa vida esse pastoreio. Na mensagem que o Papa colocou, no dia de hoje, o dia do bom pastor, ele sempre coloca uma mensagem, ele coloca quem são os pastores hoje que precisam dar continuidade no projeto de Jesus. E ele fala dos pais, que são pastores, que doam toda a sua vida para os seus filhos, para a família, que se matam. São verdadeiros pastores, apesar que tem outros pais que não são bons pastores, que não cuidam dos seus filhos, das suas ovelhas, que não protegem, que não orientam, mas os verdadeiros pastores, os pais, zelam pela vida. Ele fala também, eu vou pensar também em todas as pessoas que na vida sentem-se chamados para fazer o bem, para servir o povo, que doam a sua vida, se sacrificam, que quando vê o povo sofrer, eles entram para ajudar esse povo para superar as suas dificuldades. Ele fala, eu penso também nos padres e nos irmãos que dedicam toda a sua vida para o povo, para servir esse povo e ajudá-lo a caminhar, a superar as suas dificuldades. E no final ele faz um apelo aos jovens. Os jovens, ele disse que precisam abrir os olhos, que esses jovens que estão se formando e precisam conhecer o projeto de Jesus, que é o projeto de vida, de amor, de fraternidade. É um projeto de criar a fraternidade entre todo o seu povo. Nesse dia de hoje, das vocações, nós precisamos, ao conhecer também a mensagem que está na nossa segunda leitura, que é muito importante, vede que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus. Isso precisamos tomar cada vez mais consciência, principalmente nós cristãos que fomos batizados. Nós aceitamos ser e viver como verdadeiros filhos de Deus. E filho de Deus é aquele que reconhece os outros como irmãos. E, portanto, se preocupa sempre para viver na fraternidade, para criar fraternidade. Não é à toa que a igreja, na campanha da fraternidade, acho que o cartaz ainda está aí, ela nos propõe sempre a essência do Evangelho, a fraternidade. A fraternidade e o perdão, a fraternidade e a misericórdia, a fraternidade são 60 anos de campanha da fraternidade e esse ano fraternidade aberta para os outros, não fechada dentro de nós. Jesus trata desse tema no Evangelho. Eu tenho outras ovelhas que não fazem parte desse redil. Também a eles eu devo conduzir, elas escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Portanto, a missão de Jesus não é só com o povo de Israel com quem ele viveu, mas ele veio depois para passar para os apóstolos, e o apóstolo Paulo foi aquele que reconheceu essa ideia de ir longe, ir para outros povos e comunicar para eles também: vocês são filhos de Deus. Portanto, essa frase aqui, e nós somos de verdade, filhos de Deus. Se o mundo não nos conhece, nós que queremos viver a fraternidade, o amor, a justiça, a partilha mostrada nos Atos dos Apóstolos, se o mundo não nos conhece é porque não conheceu o Pai, não conhece o verdadeiro Deus. Porque quem conhece o verdadeiro Pai e o verdadeiro Deus, reconhece que somos irmãos para vivermos na fraternidade, não é só dentro da família. A comunidade é aquela que deve dar testemunho de criar laços mais amplos, ultrapassando a família. E assim nós temos amizades. Eu estou reconhecendo hoje cada vez mais que todo o trabalho que nós fizemos no passado, quando criou a fraternidade, o conhecimento das pessoas, olha, Jesus usa essa frase: eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Porque quando tem o conhecimento da pessoa, você se sente como um amigo, você se sente como irmão, muitas vezes mais irmão do que gente da própria família. A comunidade dá testemunho disso.
E é por isso que nesse tempo, principalmente os mais idosos, precisam manter essa fraternidade, fazer visita um ao outro, tomar um cafezinho juntos, conversar, sair um pouco, passear juntos. Essa fraternidade precisa ser mantida. E essa fraternidade é resultado porque nós cremos no único verdadeiro Deus que quer o bem a todos, que quer perdoar a todos, apesar que nem todos aceitem, porque muitos se tornaram lobos que querem aproveitar dos outros para fazer o seu projeto maldoso, egoísta, e não fazer o projeto de Deus que quer e deseja o bem para todos. Nesse dia das vocações, nós vamos rezar não apenas pelos padres e pelas irmãs, mas nós vamos rezar por todo o povo que dedica a sua vida, dando a sua vida para a família, dando a sua vida para os irmãos de tanta gente na humanidade que querem sempre ajudar uns aos outros para criarmos a grande fraternidade que Deus deseja para todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai,